Olá, olá! Hoje estamos aqui ultra mega empolgadas. Já adianto, temos a Rita Pissarra, que está aqui, ex-diretora financeira da Microsoft, mas mais do que isso, aposentada aos 44. Sim, gente, a gente está trazendo aqui pela primeira vez um case, né, de alguém que chegou lá, digamos assim. A Rita tem uma história incrível para compartilhar com a gente. Eu cheguei nela através de vocês. Alguém aqui que escuta, obrigada, você sabe quem você é, me compartilhou uma matéria com a Rita. A Rita é portuguesa, não é nem brasileira. Eu ouvi, era uma matéria, eu ouvi o podcast, O Céu é o Limite, esse podcast, inclusive, viralizou. E eu falei, gente, eu saí mandando para todo mundo, literalmente. Eu saí mandando, encaminhando para a família, para todo mundo. Eu falei, nossa, que legal ter esse exemplo. Quem diria, agora estamos com a Rita aqui, gente. O podcast hoje vai ser um bate-papo, do jeito que vocês já estão acostumadas, mas bebendo dessa fonte que eu acho que a Rita tem muito a ensinar pra gente. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Nossa, a gente tá muito chique, gente. A Rita tá em Portugal, como a Carol falou, ela é portuguesa. A gente tá gravando o horário do Brasil, ela tá no horário de Portugal, do outro lado do Atlântico. Tô me sentindo muito chique. Mas ninguém melhor do que a própria Rita para se apresentar pra gente. Então, a gente vai pedir para ela falar um pouquinho da história dela e como que surgiu essa história de independência financeira, como que isso fez parte da identidade dela hoje. Que aí, a partir daí, a gente vai conseguir conversar mais, vocês conhecendo também um pouquinho de quem é a Rita. Bem-vinda, Rita. Muito obrigada. Obrigada, Carolina. Obrigada, Vitória. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nossa, falar interatlântico é chique mesmo, não é para todos. Então, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Eu cresci em Portugal, eu venho de famílias humildes, dos subúrbios de Lisboa. Ambos os meus pais tinham 2 empregos para dar um pouquinho mais de conforto para mim e para minha irmã. E eles sempre me passaram uma educação muito forte, que eu ia ter que escolher um trabalho, um emprego que me desse um sustento financeiro, que me desse dinheiro, né, para não ter que passar dificuldade. Eu sempre gostei muito de artes, de pintar, de esculturas, mas o meu pai sempre me falou, não, filha, não, isso não vai dar dinheiro, você tem que ter um trabalho de futuro, uma coisa que dê dinheiro para você conseguir levar a sua vida. Então, quando eu estava no ensino secundário, não sei como chama no Brasil, mas tipo, o 10º Ensino ano, médio. o ensino médio, o 10º ano de No 12, antes de ir para a no ensino faculdade. médio. Então, quando eu estava no colegial, um professor que eu tinha de TOE, que chamava Técnicas de Organização Empresariais, que ensinava contabilidade, ativos, passivos, assim, noções básicas de literacia financeira. Ele falou, Rita, se você gosta muito dessa disciplina, se você gosta muito dessa matéria, você tem que ir para a auditora, porque você vai trabalhar muito, mas vai ganhar muito dinheiro. Falei, putz, isso faz muito sentido. Não, eu estou disposta a trabalhar muito, não é? Quem não, né? Temos todos que trabalhar muito, mas ganhar muito dinheiro, nossa, dá alegria para toda a gente. Então, esse tornou-se que meio o meu primeiro plano de futuro. Eu quero ir para a auditoria. Só que como eu fui a primeira pessoa da minha família a ir para a faculdade, eu não sabia que se você fizesse curso de gestão ou curso de economia, que você podia ser auditora na mesma. Eu pensava que tinha que tirar a auditoria para ser auditora. Então, eu fui para a única faculdade em Portugal que dá curso de auditoria, que é o ISCAL. E quando terminei a faculdade, me candidatei às grandes multinacionais de auditoria e consegui entrar na Deloitte. Entrei na Deloitte, fui muito feliz na Deloitte. E como o professor falou, eu trabalhei muito. E quando a gente fala muito, das 8 da manhã às 3 da manhã, todos os dias, dia e noite, muito, muito, muito difícil.
E houve um dia que eu estava meio cansada, fazia já quase 4 anos que eu estava trabalhando na Deloitte, e eu estava numa loja comprando um televisor para a minha casa, que eu tinha comprado uma casa, claro, com empréstimo bancário e tudo, né? E na televisão estava dando um jogo de futebol do Benfica, que é um time de Portugal, né? E um jogador, ele morreu no campo, assim, direto na televisão, ele tinha um problema de coração e caiu e morreu. E nesse instante eu pensei, nossa, mas ele é um jovem que aparentemente saudável, que faz exercício físico, que tem um médico, que tem vacina, tudo, né? E morre assim do nada. O que é que impede que eu morra também? Porque eu tô trabalhando aqui dia e noite. Eu não tô com tempo de ir no médico, não tô com tempo para cuidar da minha saúde, de comer bem, comer saudável, fazer exercício físico. Não tô fazendo nada disso. O que é que impede disso acontecer a mim também? Então, nesse momento, eu falei, putz, eu tenho que mudar. Deloitte já não é o que eu quero. Eu preciso de mais work-life balance, eu preciso de mais equilíbrio entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Então, eu decidi sair, mandei muitos currículos, fiz muita entrevista, mas consegui entrar na Microsoft 1 ano depois. E entrei na Microsoft, fiquei muito feliz, claro, a Microsoft é uma das melhores empresas para trabalhar do mundo. Quase quando eu entrei, a minha manager, a minha chefe me perguntou, Rita, você tem que fazer o seu plano de desenvolvimento de carreira. Mas ainda agora eu cheguei, você já quer que eu vá embora? Como assim? Ainda agora eu cheguei, me deixa enjoy, né? Me deixa estar feliz um pouquinho, não me manda já embora. Mas o que ela falou foi, não, Rita, você tem que ter um plano, né? O que você quer alcançar? E na realidade, quando a gente é pequenininho, toda a gente pergunta pra gente, o que é que você quer ser quando for grande? Né? Mas à medida que a gente entra no mundo corporativo, a gente meio que esquece, né? A gente vai trabalhando, entra na rotina e a gente esquece de fazer essa pergunta. Então, naquele instante, eu pensei, nossa, o que é que eu quero ser? E eu, como sou muito ambiciosa, eu falei, eu quero ser o maior em finanças, né? Porque se eu sou financeira, eu quero ser a coisa maior que se possa ser em finanças, que é CFO, que é o diretor financeiro. E eu escrevi diretor financeiro lá no meu plano de carreira, um pouquinho para, sabe, já tá feito, não me chateia mais com isso, mas a realidade é que à medida que os anos passando, toda a minha carreira foi feita com base nesse objetivo. Então, eu comecei em Portugal, fui para Seattle, nos Estados Unidos, na costa oeste, depois fui para Paris, fui para Brasil, para São Paulo, depois estive em Miami, fui para Madrid, e em 2018, depois de ter feito todos esses percursos e conseguido ter as capacidades e as competências necessárias para ter essa função de sonho, em 2018 eu regressei a Portugal como a CFO da Microsoft Portugal e foi uma grande alegria para mim eu ter conseguido atingir esse objetivo. Claro que muita coisa aconteceu no meio, não é? Houve muita coisa feliz, eu casei, tive uma filha que nasceu no Brasil. Ah, ela é brasileira? Mas ela é brasileira. Nasceu no Einstein, no Brasil, em São Paulo, é verdade. Para sempre, para sempre. Não, até um adendo, hein, Rita? Só para quem tá ouvindo falando assim, mas que sotaque é esse, tá, gente? A Rita tá falando, ela sabe fazer um sotaque que não seja tão português assim, tá maravilhoso. Tá falando que tá fluindo. Ela tá falando brasileiro, mas acho tão charmoso. Depois eu quero um pouquinho de sotaque em português. Eu posso mudar para português de Portugal, se vocês quiserem. O problema é que depois nós falamos muito rápido e depois vocês não entendem. Quando eu até divulguei o seu podcast, que tinha viralizado na época, eu ainda cheguei e falei para as pessoas, gente, tem que fazer um esforço para conseguir entender, mas vale a pena, eu ainda fiz esse disclaimer, então só continua. Vai, vamos continuar. No finalzinho eu mudo para português de Portugal. E então, muita coisa legal aconteceu, claro, mas também muita coisa menos positiva aconteceu. Os meus pais ambos faleceram. O meu pai faleceu com 54 anos de ataque cardíaco e a minha mãe faleceu com 59 de mieloma múltiplo, que é um câncer de sangue. E o falecimento dos meus pais, principalmente do meu pai, que foi o primeiro, ele me tocou muito, eu perdi muito peso. 3 dias da minha vida que eu simplesmente não sei o que aconteceu. O meu cérebro apagou todas as memórias desses dias. E também me fez muito pensar eu sou muito ambiciosa, eu quero ser diretora financeira da Microsoft Portugal, mas se tudo isso que eu estou batalhando, e depois eu posso acabar morrendo como meu pai e vou ser a mais rica do cemitério? Vou ser a mais graduada do cemitério? Que tipo de alegria é essa? Então, no meu plano de desenvolvimento carreira, eu coloquei que eu só ia batalhar por esses meus sonhos até aos 50.
a partir dos 50 anos, eu não queria trabalhar mais. Se tivesse sido diretora financeira até lá, perfeito, né? Ia ficar muito feliz. Mas se não, era o sinal para eu parar. Quantos anos você tinha, Rita? Nossa, eu pensei exatamente isso, Vicky. Exatamente isso. Olha, foi em 2000, meu pai faleceu em 2006, eu sou de 79, portanto, tinha mais um ano. Você tinha menos de 30. 27. Tá. E aí você já pensou nisso de se aposentar aos 50 quando você tinha 27? Isso. E então, mas quando você pensa em se aposentar aos 50, tem que ter dinheiro, não é? Porque a segurança social, como chama o FGT? Não é FGTS, é o INSS. Isso. Ele não paga a aposentadoria só porque você... eu não quero trabalhar mais, né? Eles não dão dinheiro só porque você não quer. Então, eu precisei fazer um plano financeiro muito apertado para poupar muito dinheiro, não gastar dinheiro, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é poupar, outra coisa é não gastar. E investir de forma diversificada para conseguir ter rendimentos suficientes fora do meu emprego com a Microsoft, não é? Para não ter que depender do salário que eu recebia da Microsoft. Então, eu comecei a fazer esse plano também, para e passo o plano de carreira para ser a CFO, e do outro lado, poupar, não gastar, investir, para e passo. E então, a determinada altura, nos meus 42, mais ou menos, eu consegui entender que, todos os meus investimentos estão dando dinheiro suficiente para eu não ter que depender da Microsoft. Eu já consigo ter dinheiro para pagar todas as minhas contas sem precisar do dinheiro da Microsoft. Então, tá na hora de dar o grito do Ipiranga, né? De deixar de trabalhar, deixar para lá o mundo corporativo e ter tempo, né? Porque, no fundo, foi isso que eu fiz. Eu comprei tempo para mim, para não ter que dividir com nenhuma empresa. Eu comprei a minha liberdade de escolha para ser feliz, para curtir a minha filha, para curtir o surf, para, fazer o que eu quiser. Basicamente é isso. Maravilhosa, né? Assim, muito, muito, muito inspiradora. Rita, deixa eu te fazer uma pergunta com base nisso do plano. A Vicky leu os meus pensamentos, né? Do quantos anos você tinha. E pensando em quem está ouvindo aqui a gente, você chegou a sentar e literalmente fazer um cálculo, um plano? Você lembra, assim, naquela época, você falou assim, da onde veio essa data dos 50? Você falou, bom, eu preciso de dinheiro, que é o que você falou, esse negócio não vai vir magicamente. Você fez um plano do tipo assim, olha, então eu tenho que investir tanto por ano, eu tenho que fazer isso. Você tinha metas ali desde esse início, de quando você começou? Olha, a minha meta era poupar o máximo que eu conseguisse. Então, tinha meses, quando eu estava no Brasil, por exemplo, que eu conseguia poupar, 90% do meu salário. Ótimo. Que eu poupava quase tudo. Tinha meses, em outros países, tipo Miami, eu não conseguia poupar tanto dinheiro. Uhum. Aí tinha um percentual de poupança mais modesto, digamos assim. Mas o meu objetivo era sempre poupar o máximo que eu conseguisse. 50% era o ideal para mim, nunca abaixo dos 20%. Perfeito. Então, andava sempre... O máximo que eu consegui foi 90%. O meu objetivo, o meu ponto médio era 50%. Descer abaixo dos 20% era um desastre. Para mim não podia ser. E é importante salientar que eu fui subindo na minha carreira corporativa, não é? Isso quer dizer que eu fui ganhando cada vez mais dinheiro. E o que é que acontece normalmente quando a gente ganha mais dinheiro? O nosso estilo de vida, ele fica mais caro também, não é? Porque se você ganha um pouquinho mais de dinheiro, você pensa, no final eu vou poder comprar esse carro melhor, ou eu vou poder mudar o meu AP, ou eu vou poder mudar a minha televisão, ou eu vou poder, não é? Vou poder fazer aquela viagem. Tem que fazer sacrifícios. Esses percentuais elevados de poupança não é só, não caem do céu. Eu tive que fazer escolhas, coisas que eu tive que pensar muito, quais são as coisas que eu valorizo, e, portanto, eu não me importo de investir dinheiro nessas coisas, e coisas que eu não valorizo, como comprar roupa só porque tem saldos, vou e compro mais 5 pares de calças e mais 3 camisetas, não é camisolas, camisolas é de dormir, eu já aprendi isso. Posso contar uma história bem divertida para vocês de uma figura de otária que eu fiz na minha vida por causa dessa frase. Já chegou lá na festa de camisola. Eu fiz pior. Na reunião geral da empresa, tipo de chegada,
fazer boas-vindas, e eu falei, porque em Portugal a gente fala que a gente veste a camiseta quando você incorpora, então, só que eu disse em português a gente fala camisola. Então eu disse perante 600 pessoas, não, porque eu visto a camisola. E todo mundo começou a rir. E eu, recém-chegada no Brasil, eu não tô entendendo, por que é que eles estão rindo? O que é que se passa? Tipo, alguém me explica. Não, quebrou o gelo total, já chegou, pronto. Ativou. Ô, Rita, eu vou só aqui, Vicky, pegar uma pergunta que eu tinha colocado lá para o final, mas é porque a Rita deu um gancho e que eu já queria falar logo de cara. Quando eu compartilhei, foi uma das coisas que eu escrevi nesse texto, quando eu ouvi o seu podcast, Rita, e eu compartilhei ele num grupo, a frase que você mais deve ter ouvido falar foi o seguinte: mas, poxa, ela era CFO, ela ganhava muito, então fica fácil. Eu falei assim, nananina não. Com certeza não, e digo mais, porque na época a reportagem estava dando a entender que assim, 15% a 20%, eu falei assim, olha, vocês podem ter certeza que quem atinge a independência financeira antecipada, eu já falei também dos meus percentuais aqui, e bate com os seus, os percentuais são altos. Não tem como não ser alto. Ninguém precisa querer, de novo, né? Ninguém precisa querer isso. A gente não tá falando que ninguém aqui tem que colocar como meta se aposentar aos 40, por favor, né? Eu repito esse mantra. Mas não dá para achar que isso é possível sem ter um percentual de aporte alto. E quando você tá... E também, obviamente, isso não é possível sem ganhar bem. Claro, porque se a gente não ganha bem, fica difícil de economizar. Então, assim, é um conjunto de coisas, né? Essa ambição, ela tem que vir pelo lado da carreira, que foi o que você falou. E aí chega no ponto que, será que é mais fácil ou mais difícil, né? Porque também, imagina, né? Você tá numa pele ali, onde no cargo executivo, quando você tá olhando pro lado, tá todo mundo com um nível de vida, um padrão de vida que tá diferente do seu, provavelmente. Eu imagino que sim, né? É claro que a gente não vai ali... Ninguém tá falando aqui que na comunidade FIRE tem muito isso. Não, já saiu reportagem até no New York Times. Esse povo FIRE é um povo que come a banana já preta porque pegou mais barato. O miojo, gente, também não é nem um extremo nem o outro. Mas exige altas taxas de poupança. E acho que você está só corroborando aqui com o que eu tinha falado no texto mesmo sem ter falado contigo, né? Não, claro, e é verdade. Mas essas taxas de poupança, elas vêm de escolhas que você faz, não é? Por exemplo, há coisas que eu não abro mão. Eu não abro mão de celebrar a vida, de celebrar o meu aniversário. Então as pessoas sabem que no dia 14 de maio, não esquece, eu sempre faço uma mega festa, estilo Brasil. Eu aprendi isso no Brasil. Como vocês celebram a vida, sempre festas boas, divertidas, onde as pessoas sentem carinho, porque tá todo mundo convivendo com você e desfrutando da vida e de tudo que tem de melhor. Eu não abro mão de celebrar o meu aniversário, da mesma forma que eu não abro mão de conhecer novos países, novas culturas. Agora, tem coisas que eu não faço. Eu dirijo um Smart, aquele carrinho pequenininho só de 2 lugares, eu acho que não tem no Brasil, mas é um carro pequenininho só de 2 lugares, elétrico, que faz 10 anos esse ano. Eu podia ter uma BMW, um Porsche. Podia, mas não me ia trazer felicidade. E esse tipo de escolhas, o carro, ele é um passivo, não é um investimento ativo. E para mim, quando o dinheiro sai da minha conta bancária, eu quero que ela saia para coisas que eu considero ativos. E os ativos para mim são coisas que geram mais dinheiro, ou coisas que me geram muita alegria e muita felicidade, que eu considero que é um aporte para a minha vida. Ter um carro topo de gama de alta cilindrada não é uma mais-valia para mim, não é um ativo. Nossa, fiquei arrepiada. Adorei sua forma de ver ativos, adorei. E você falou das escolhas, eu queria só fazer mais uma pergunta nesse assunto, Rita, porque até um episódio que a gente publicou ontem falava muito disso, né? De como muitas vezes as pessoas, quando crescem a renda ao longo da vida, vão crescendo o padrão de vida. Então, apesar de você ter essa clareza... Apesar não, né? Acho que óbvio, é muito importante. Acho que, na verdade, é o ingrediente mais importante. É você saber o que é prioridade ou não, e isso me parece que você realmente tinha muito claro. Mas eu queria perguntar sobre um outro ingrediente dessa equação, que é meio que a pressão social e as pessoas, né, os seus peers, sei lá, família, marido, enfim, amigos, pessoas do trabalho,
Isso te influenciava? Isso te incomodava? Como que você via, por exemplo, sei lá, o pessoal do trabalho dirigindo um carro, sei lá, mais caro? Como que era essa comparação? Isso te incomodava? Como você lidava? Porque eu acho que fez bastante barulho o episódio que a gente publicou ontem, e acho que pode ser que faça ainda, né, conforme as pessoas vão ouvindo, porque é um assunto difícil, né? É difícil você falar, vou tirar férias e vou aqui para a cidade vizinha e todo mundo do meu trabalho está indo para a Europa. Ou vou comprar um carro pequenininho, mas todo mundo do meu trabalho tem o carro X. E muitas vezes as pessoas acabam não entendendo o que é prioridade para elas ou não, porque, em primeiro lugar, elas pensam o que eu tenho que fazer para pertencer ao grupo. E isso, às vezes, acaba entrando no caminho da independência financeira, né? Então, como você lidou com isso? Olha, é engraçado é engraçado que não tem piada nenhuma, mas é bom que você relate isso, porque é exatamente igual em Portugal. Ou seja, falar de dinheiro é tabu. É feio, é sujo. Normalmente o dinheiro está associado como a origem de todos os males. E como a gente não fala de dinheiro, eu já entendi que no Brasil é a mesma coisa, como é que a gente entende a riqueza das pessoas, se a pessoa é rica ou não? Pelo cargo que ela tem, pelo carro que ela dirige, pela roupa que ela usa, pela casa onde ela mora. Por quê? Porque são os sinais exteriores de riqueza que nós estamos habituados a lidar com, porque a gente não fala de dinheiro. Se você for para Nova York e conhecer alguém, quase a segunda pergunta que eles fazem para você é What's your net worth? Ou seja, quanto é que você vale? Quanto é o seu valor? Quanto é que você tem de riqueza? E eles perguntam diretamente qual é o seu número. Em Portugal, e eu creio que no Brasil é igual, jamais alguém fazia esse tipo de pergunta. Então a gente vai aferir qual é a riqueza da pessoa pelo carro, pela casa, pela roupa de marca da Gucci estampado em grande. É assim que a gente vê se a outra pessoa é rica ou não, o que está errado. Quando foi que você viu o Bill Gates usando Gucci assim, grande, né? Ou Warren Buffett? Ou o Bezos, você já viu o carro que eles dirigem? Não faz sentido. Não estou falando dos jogadores da bola, que esses são novos ricos e ostentam, e depois, quando se retiram, depois não têm dinheiro se não têm cabeça, né? Enfim, mas está errado. Está errado você gastar dinheiro para aparecer em vez de você poupar dinheiro para ser. Essa é a grande verdade. Gente, vocês tinham que ver a minha cara e a da Carol. A gente tá assim, hipnotizada. A gente a Rita vai voltar nesse episódio, porque Rita, a Vicky falou exatamente isso, tá? Ela pegou os exemplos. Nossa, assim, você tá, tipo... E você me lembrou, Rita, de uma frase. A gente sempre nos episódios aqui, não tem como fugir, a gente volta em algum exemplo do Morgan Housel. Não sei se você já ouviu falar nos livros dele, mas ele tem uma frase que eu amo, duas, na verdade. Uma é melhor ou é mais feliz a pessoa que vai para as montanhas com, sei lá, um Toyota do que quem vai para o escritório de Porsche. Tipo, o que importa é você conseguir ter a sua liberdade, né? E a outra, que tem tudo a ver com o que você falou, que eu amo, que é riqueza é o que você não vê. Ele fala, wealth is what you don't see, que é exatamente o que você falou. Tipo, não adianta você ter um carrão e a sua conta bancária você não consegue parar de trabalhar, você não consegue ficar um mês sem trabalhar. Então, eu amei que você é muito exemplo de quem foi lá e fez exatamente isso, né? Isso. A outra realidade que eu acho super importante, que vocês certeza também já ouviram, que é a noção de felicidade. A felicidade, ela acontece quando o que você tem é igual ao que você quer. Quando essas duas coisas se igualam, você é feliz. Agora, se quando o que você quer e o que você tem está sempre abaixo do que você quer, você vai estar sempre infeliz, porque você vai sempre desejar ter mais e ter mais e ter mais. E para ter mais, o que você vai fazer? Vai trabalhar mais, e vai trabalhar mais, e vai prejudicar a sua qualidade de vida, e vai deixar de dar tanta atenção à sua família, porque você vai querer mais, e nunca vai estar feliz. Há uma imagem muito legal que eu vi há uns dias, tenho pena de não ter gravado, mas era um moço. Ele estava sentado numa paragem de ônibus e ele olhava para o cara que estava numa bicicleta. O da bicicleta olhava para o que estava na moto. O da moto olhava para o que estava no... Você viu isso? E assim para o infinito. Não é? E essa é a realidade em que vivemos, essa realidade de consumismo, que nunca estamos bem, nunca estamos felizes, porque a galinha da vizinha sempre melhor que a minha e há sempre alguém que tem mais do que eu.
Há sempre alguém que tem mais dinheiro e tem mais coisas. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, mas eu tive, graças a Deus, a clareza de setar uma meta. Qual é a minha meta para eu ser feliz? A minha meta é ter uma casa cômoda, bonita, com uma parte exterior, viver perto do mar, porque eu surfo e gosto de estar perto do mar para ir surfar, ter a minha filha numa boa escola e ter uma vida confortável para viver e para viajar e para curtir. Não, eu podia ter uma casa muito maior? Podia. Eu podia ter uma Ferrari? Talvez, se eu quisesse, talvez pudesse, mas isso não é a minha felicidade. Eu setei a expectativa da minha felicidade. E quem não seta a expectativa vai viver toda a vida infeliz. Nossa, maravilhoso, Rita, isso que você falou. E eu acho que traz muito da tônica que eu vejo em pessoas com essa jornada da independência financeira também. Acho que a gente acaba tendo 2 perfis. Aqueles que estão muito focados num número e esquecem, talvez, dessa jornada, né? Do que, na verdade, você não está correndo atrás de um número. Você está correndo atrás do quê? É de uma liberdade? Só que você também não vai ser livre só quando você alcançar esse número. É uma jornada. Você tem que enxergar a felicidade também dentro dessa jornada, dentro dessa conquista. E eu já ouvi você falando isso, é uma coisa que eu também me identifico muito. E eu acho que talvez isso explique um pouco da preocupação que você teve e que eu tive e continuo tendo, que é, quando a gente olha, né, a melhor forma da gente aprender é conversando com outras pessoas que talvez já conquistaram aquilo que a gente está almejando. E você falou que você via que muitas das pessoas que ou se aposentavam ou que tinham seguido o caminho da independência financeira antecipada, muitos entravam em depressão, iam por um caminho que, peraí, eu queria tanto isso, agora que eu conquistei, eu tô em depressão, parece um pouco paradoxal, mas a gente sabe que isso acontece. E eu acho, como é que foi isso para você? Porque a gente sabe que o nosso trabalho faz parte de um crachá que é além do crachá, né? Que é além só do objeto. Ele faz parte de uma identidade nossa. E eu acho que quando a gente tem esse autoconhecimento que você estava falando, que eu tenho hobbies, eu não sou só o meu trabalho, eu sou o meu trabalho também, e eu tenho outras coisas. Como é que você se preparou para isso? Ou se, não sei se você se preparou efetivamente, né, para essa transição. Efetivamente, eu entendi de forma surpresa que muita gente tinha entrado em depressão, então eu trabalhei com uma psiquiatra para tentar entender o porquê que isso acontecia. E eu percebi que há 2 fatores, né? Um fator tem a ver com a falta do propósito, a falta do objetivo de vida. Porque, a bem ou a mal, eu trabalhei 22 anos. Né? Há pessoas que trabalham muito mais, 40 anos ou mais. E goste ou não se goste, todos os dias de manhã as pessoas acordam e vão trabalhar durante 8 horas, com um objetivo, com o propósito de pertencer a uma empresa, de fazer determinada atividade. Esse é o seu objetivo, esse é aquilo a que eles se propõem. E a partir do momento em que a gente se retira e deixamos de pertencer a uma empresa, perdemos esse propósito, esse objetivo. Então, quase que sentimos uma falta, algo que precisa ser preenchido. Então, eu trabalhei com a psiquiatra para entender, ok, qual vai ser o meu novo propósito? Qual vai ser o meu novo objetivo? O que é que ainda coloca um sorriso na minha cara? Porque eu sei que eu não quero fazer mais Excel, eu não quero fazer mais planilhas de budget e forecast, não é isso que me traz mais felicidade, mas eu quero me sentir útil para a sociedade. Eu consegui entender que havia 2 coisas, e há 2 coisas que eu gosto muito. Eu gosto muito de falar, já deu para entender, né? Eu gosto muito de falar com pessoas, mas eu também gosto muito de ajudar pessoas. Então, eu sabia que no meu retiro, depois do FIRE, eu queria fazer alguma coisa que juntasse essas 2 coisas que me trazem muita alegria. Eu não sabia bem o que seria, se ia uma professora de uma universidade, ou se eu ia ser voluntária e ajudar causas nobres. Eu não sabia bem o que era, mas eu também sabia que ia ter o resto da minha vida para descobrir. Mas aí eu gravei o podcast e não tenho parado, né? E tenho feito as 2 coisas com muita felicidade minha. Outra coisa também que eu achei muito relevante, que eu aprendi com a aposentadoria, é a perda do status. Que é esquisito, porque quando você é a CFO da Microsoft Portugal, ou quando você é o professor, o doutor, o engenheiro, sabe? Você não liga. Quer dizer, tem gente que liga, né? Tem gente que, tem que chamar de doutor, tem que... Eu nunca liguei se eu era CFO da Microsoft Portugal, mas a realidade é que sempre que eu me apresentava, falava, olá, meu nome é Rita Pissarra, eu sou a diretora financeira da Microsoft Portugal. E você perde esse status. Então,
quem é você? Ainda ontem eu estava me registrando para um evento onde eu vou ser oradora e vieram 3 perguntas. Nome da empresa, indústria da empresa, título de trabalho. Eu coloquei nome da empresa reformada, indústria financeira e cargo gerente executiva. Então, eu sou a gerente executiva financeira da minha reforma. Gente, reformada é aposentada, tá? A palavra lá isso. em Portugal, só pra galera entender. É tipo a sua assinatura. Antes aqui dos bastidores, eu tava falando que eu tô apaixonada pela assinatura da Rita, gente. A assinatura da Rita é Rita Pissarra, aposentada aos 44, TEDx Speaker e Inspiring People, né? Inspirando pessoas, e a foto dela surfando. Quer assinatura melhor? Meu sonho. E então, tem que também aprender a viver sem esse status, viver sem esse título e encontrarmos-nos novamente nesse novo propósito, nesse novo objetivo de vida. Mas eu não entrei em depressão, talvez porque eu tenha tido sorte, talvez um pouquinho de sorte, um pouquinho de preparação, não é? Porque trabalhei com a psiquiatra, claro, mas eu acho que o facto de ter gravado o podcast que ficou viral 20 dias depois de ter entrado na aposentadoria, eu acho que também ajudou a não ter esse vale que seguramente eu ia entrar. Por quê? Porque a gente fica com muito tempo livre, e por muito que a gente tenha um propósito e um objetivo, os amigos estão trabalhando, né? A brincadeira que eles falam, nem todo mundo é rico para não ter que trabalhar, é a piada que eles sempre me dizem, né? E eu estava preparada para esse vale de não ter companhia para ir para a praia, de não ter companhia para fazer coisas legais durante a maior parte do dia, eu estava preparada. Mas agora eu entendi que eu posso gravar podcast, eu posso fazer palestras. Estou escrevendo um livro, vai ser lançado agora em março. Que massa! Você pode dar algum spoiler ou não? Posso. Olha, o livro é sobre os 4 pilares que eu acho que foram a razão do meu sucesso de ter chegado à independência financeira aos 44 anos. Os 4 pilares, posso falar quais são os 4 pilares? Com certeza. Só assim como spoiler. Então, os 4 pilares, a gente já falou deles. O primeiro tem a ver com a ambição, crescer na carreira para ganhar cada vez mais dinheiro, né? Para a gente conseguir ter dinheiro, porque não adianta poupar 10% do salário mínimo nacional, você não chega lá. Tem que subir na carreira, e para subir você tem que ter ambição, tem que responder essa pergunta, o que você quer ser quando for grande, né? Para alcançar cada vez mais. O segundo pilar tem a ver com work-life balance, com o balanço entre a vida pessoal e a vida profissional, porque você só pode ser a melhor profissional se tudo o resto na sua vida pessoal estiver bem. Se você não tiver com saúde, se a sua família não estiver bem, se os seus amigos não forem amigos legais, você não vai ser a melhor profissional, porque a sua cabeça vai estar no outro lado. Então, super, super importante. Terceiro pilar tem a ver com o planeamento financeiro, né? Questões financeiras de o que é que significa poupar, o que significa não gastar, que tipos de investimento existem, o que é o risco, o que são as dívidas, se existem dívidas boas ou não. E depois o quarto pilar tem a ver com isso que a gente acabou de falar, encontrar um novo propósito, encontrar um novo objetivo de vida para ficar feliz nesse momento depois do mundo corporativo, porque existe uma vida e ela é muito legal depois da vida corporativa. Eu vou ler com certeza. E eu junto todo... Obrigada. E eu junto todos esses conceitos com a minha vida e conto um pouquinho da minha história pessoal para as pessoas entenderem que eu não venho de famílias ricas, as coisas não caíram do céu para mim, não foi tudo fácil. A esmagadora maioria das coisas que eu aprendi foi porque eu as vivenciei. Por exemplo, tem um capítulo que eu acho que é o capítulo mais legal, que tem a ver com o discurso de elevador, que é o elevator pitch em inglês, que é quando você encontra uma pessoa muito importante na rua, no elevador, o que é que seja, você tem que ter algo preparado para dizer. Então eu conto a história quando eu vi o Bill Gates pela primeira vez. Eu estava na Microsoft em Seattle, num corredor, e ele vinha assim na minha direção e a gente ia se cruzar. E eu olhei, é o Bill Gates! Nossa, é o meu momento de fama, eu vou dizer uma coisa super importante, ele vai ficar uau comigo, então vamos ser besties. Então eu pensei, não, o que é que eu vou falar? Eu não tenho nada preparado, o que é que eu vou falar? Hi, my name is Rita and I come from Portugal. Olá, o meu nome é Rita, eu venho de Portugal. E que mais? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? Rita, pensa! E ele cada vez mais perto. E eu, ai meu Deus, Rita, pensa! O que é que você vai falar, Rita? E eu, ai meu Deus! E aí, na hora que ele chegou do meu lado, assim, juntinho, eu olhei pra ele e falei, nada.
Eu não falei nada. Eu fiquei de boca aberta, olhando pra ele. Ele olhou pra mim, baixou assim a cabeça, tipo, e seguiu. E eu, nossa senhora, idiota que você é, Rita Pissarra! Então, o capítulo do discurso de elevador, ele começa com essa história, e aí eu explico a importância de ter esse discurso de elevador preparado e como construir um discurso de elevador que faça sentido para que na próxima ocasião você não fique como eu, parado de boca aberta, olhando para a pessoa importante. E o melhor é que ele deve ter passado por isso tantas vezes, e deve ser uma cena meio, eu sei quem você é, eu sei que você sabe quem eu sou, é isso aí, tchau. Tchau. Não tenho tempo pra você agora. Vai embora. Nossa, eu tô muito animada pra ler esse livro. Muito. A gente não sabia, gente, pra quem tá ouvindo, eu e a Carol, a gente não sabia disso. A gente ficou sabendo agora. A gente tá super animadas. Vai sair em março. Quer dizer, vai sair em março em Portugal. Eu não tenho acordo com o Brasil. Não sei bem como é que chega no Brasil. Ai. Mas deve, pelo menos pelo Kindle, deve conseguir, né? Acho que pelo menos pelo Kindle. Não, qualquer coisa eu vou te mandar um e-mail, Rita. Falar assim, pelo amor de Deus, vamos pegar alguém aqui no Brasil. Ó, e tá em português de Portugal, tá? Não, só pra sentar expectativas. Você falava da independência financeira com seus amigos, com seu marido? Qual que era meio que o papel? Imagino que vocês falassem, né? Mas como que era? Você compartilhava sobre esse plano com as pessoas mais próximas? E como que era? Era difícil? As pessoas te ajudavam, te julgavam? Como que foi? Tem sempre um misto de tudo, né? Eu tinha que partilhar dos dois lados. Eu tinha que partilhar do lado da empresa, falando que eu só ia trabalhar até os 50. E é engraçado, sempre que eu mudava de gerente, né? Sempre que eu mudava de manager, e eles olhavam para o meu plano de desenvolvimento de carreira e que terminava aos 50, e o resto? O resto não. Não tem mais. E tinha gerentes que entendiam, não é? Quando eu explicava, e tinha uns que falavam, até lá você muda de ideia, sabe? Mas isso é uma razão boba, você depois muda de ideia. E tinha outros que não, que apoiavam e que entendiam e que me suportavam muito. E o mesmo com os amigos, né? Tinha uns que pensavam que era meio uma ideia boba, tipo, você tá louca, você tá falando. Não, todo mundo tem que trabalhar, né? Todo mundo tem que fazer. E ao contrário, tinha outros que estavam no mesmo caminho, que estavam na mesma luta, que estavam tentando a mesma ambição de se retirar. Alguns deles também se retiraram até mais cedo do que eu. Tinha uma competição super saudável com um deles, ele ganhou. Ele conseguiu primeiro que eu, mas não tem problema, eu também consegui. Que importa. E é legal, né? É legal você... Eu até gosto que existem os dois lados, não é? De pessoas que te suportam e entendem, até tem essa competição saudável, e do outro lado as pessoas que te fazem as perguntas difíceis, para também você estar ciente de que, pera, isso tudo faz sentido, eu tô pensando bem ou não, né? Porque se todo mundo... É que nem gerente bom. Quando a gente tem um gerente bom, tudo vai bem, tudo é feliz, o feedback é sempre positivo, é tudo feliz. É na hora que a gente tem um gerente ruim, que massacra a gente com feedback negativo, com informação negativa, que tá sempre dizendo que a gente faz coisas mais, que a gente aprende mais. A mesma coisa com esses amigos, né, que vão fazendo as perguntas difíceis pra gente, que vão testando a gente. Eu acho que eu também aprendi muito com eles. Mas achei interessante você ter falado que você compartilhava, porque eu também compartilhava. Os meus chefes sempre souberam, não tinha um plano, nunca cheguei a diretora nem nada, mas assim, era uma coisa que eu falava e falava também com amigos, mas não é o que eu observo como sendo padrão, Rita, pelo menos aqui no Brasil. A maior parte esconde. Acha que isso vai depor contra, sabe? Imagina, vão achar que eu sou um preguiçoso, que não quero trabalhar, sendo que eles, pelo contrário, né? A pessoa que quer parar de trabalhar antes é aquela que mais tem que trabalhar normalmente. Então, assim, não faz sentido pensar dessa forma. Assim, todo mundo vai aposentar, em tese. Então, qual é o problema de eu querer me aposentar um pouco antes? Significa que eu tenho que, provavelmente, trabalhar mais do que quem está trabalhando agora. Então, mas eu vejo isso muito como um tabu. E tem outro problema, não é? Para já você vai trabalhar mais, portanto, o dia ser bem visto. E o segundo aspecto é, se você não comunica com a sua empresa, na hora que você atinge a independência financeira e quer ir embora, você vai deixar a empresa na mão. Sim. Não é? Por quê? Porque você não comunicou, então não tem um plano de sucessão preparado para o momento em que você vai embora. Você vai deixar a empresa na mão que te ajudou a alcançar essa independência? Concordo. Não faz sentido, né?
Eu jamais ia fechar a porta na Microsoft e falar, bye bye, não preciso mais de vocês, né? Tem que ser um processo estruturado de passagem de pasta, de passagem de trabalho, de deixar alguém no seu lugar competente que você treinou para estar apto para fazer a função. Concordo. E eu acho que quando você conversa com outros sobre esse assunto, você também, é o que você falou, eu preciso de alguém que vai fazer as perguntas difíceis para eu amadurecer o tema, para quando chegar na hora eu não estar criando uma fantasia na minha cabeça que, não, eu vou viver agora a vida do Alice no País das Maravilhas. Não é assim. A vida continua tendo problemas, continua tendo tudo. E aí, já puxando o gancho para uma outra pergunta, você falou que, então, conversava com algumas pessoas, né? Que, inclusive, tinha um amigo que estava aí nessa competição saudável. Isso acho que ajuda bastante a nutrir, porque eu ia ver que a gente fala muito aqui sobre como o ambiente influencia a gente, né? Então, gente ter pessoas para poder nutrir essas informações. Você conhecia o movimento FIRE em si, ou você conheceu só depois que o seu podcast viralizou? Eu conheci ele, no meio da trajetória, assim, não foi uma coisa que, eu conheci e agora eu vou pensar na minha independência financeira. Não, veio antes, mas no meio do caminho eu conheci e, de certa forma, me ajudou bastante a nutrir um pouco, assim, de, tem outras pessoas que também estão pensando isso, estão compartilhando ideias e tudo mais. Como que foi pra você? Olha, em Portugal já se escutava muito, desde que eu era pequenininha, de pessoas que viviam dos rendimentos. Esse era o nome. Fulano vive dos rendimentos. O que quer dizer que ele tinha ativos, né? Ele tinha bens que davam dinheiro e ele não precisava trabalhar. Ele ou ela, mas a pessoa, o indivíduo, não precisava trabalhar. Mas essa era a definição em Portugal, viver dos rendimentos. O movimento FIRE eu só conheci quando eu vivi em Miami. Quando eu e meu marido a gente viveu em Miami, eles falavam da gente como the working couple, o casal que trabalha. Porque a gente trabalhava os dois. Eles não trabalhavam. Eles já não era padrão isso lá? Os dois trabalharem? Não. Ou trabalhava um ou não trabalhava nenhum. Tanto estarem os dois trabalhando, pelo menos na zona onde a gente vivia, na Collins Avenue, na altura de Sunny Isles. E então, aí eu conheci o FIRE, mas foi já a meio da minha jornada. Para mim, o FIRE, né? Porque o FIRE tem um monte de regras. Você tem que ter 25 vezes o valor dos seus custos anuais, vezes, e depois, se você gastar 4% do... Esse tipo de contas, para mim, eu ia ficar com um ataque cardíaco se eu tivesse feito esse tipo de contas. Por quê? Eu não quero ter um bolo de dinheiro e depois tirar 4% e ver aquele bolo de dinheiro diminuir todos os meses. Eu ia morrer, eu sou financeira, eu não posso ver o bolo do dinheiro diminuir. Eu preciso ver o bolo do dinheiro crescer, mesmo estando gastando, ou pelo menos ficar estático. Agora, se eu vir ele diminuindo, o que acontece se eu viver mais do que 25 anos? Vou ficar sem dinheiro? Vou ficar pobre quando eu terminar a minha vida? Não. Então, para mim, as minhas contas são... Os ativos que eu tenho dão rendimento suficiente para pagar todas as minhas despesas mensais? Sim ou não? E poupar para continuar a ter mais ativos e continuar a investir ainda mais? Sim. Então, tudo bem. Não tenho 25 vezes, até tenho mais, mas não de maneira líquida, sabe? Está investido. Eu não quero usar esses 4%. Eu quero ter dividendos de ações, quero ter rendas de imóveis que cobrem os meus custos mensais. E esses são os meus cálculos. Então, por isso é que eu não falo muito no FIRE no sentido de... Eu não concordo muito com os cálculos que eles fazem ou que eles dizem pra gente fazer. Eu acho que... Eu gosto sempre de falar que é uma boa matemática para você ter uma ideia balizadora da montanha que você precisa escalar, sabe? Que montanha que eu vou escalar? Porque senão as pessoas, pelo menos aqui no Brasil, diferente de Portugal, a gente tem taxas de juros muito elevadas. Você deve saber disso da época que você morou aqui. Sei. Então, a gente tem taxas de juros muito elevadas, só que a gente também tem uma inflação muito elevada. E aí a galera pega e pensa no quê? Não, é fácil, porque as taxas de juros estão altas, 15% ao ano, na renda fixa, tranquilo. Fácil. E aí... A gente fala assim, mas você está esquecendo da inflação. Então, às vezes, esses conceitos ajudam só para a pessoa ter uma ideia do montante, porque acredita, 25 vezes o custo anual aqui, muitas vezes a pessoa fala assim, tá louca, é muita coisa, é bem menos do que isso que eu preciso, porque a minha rentabilidade é muito maior. Então, apesar desse número vir lá de fora, né? Mas eu concordo em gênero, número e grau com você e acho que as pessoas... Mas eu acho que é um bom ponto de partida, só para você ter ideia da montanha que você vai escalar. Qual é a montanha que eu vou escalar? Só que quando você está
antes de alcançar a montanha, né, é tipo, tá bom, mas como é que eu vou viver dessa renda? E tem muita parte psicológica envolvida nisso. Eu vi que você investiu em imóveis, por exemplo, em Portugal, então você tem a renda desses imóveis. Aqui no Brasil, sei lá, poderia ter fundos imobiliários, tem cupons, inclusive já lançaram títulos que pagam uma renda recorrente. Tem N formas, né? Mas o ponto principal eu preciso ter o patrimônio para me gerar essa renda. E muitas das vezes a pessoa confunde o patrimônio com não, mas eu tô morando agora, eu comprei um apartamento, que é o passivo disfarçado de ativo. Comprei um apartamento, coloquei todo o meu dinheiro nele, mas é um investimento. Não é um investimento porque ele não tá gerando dinheiro. Investimento que nada. Exato. Então acho que ajuda só para fixar um pouco esses conceitos, mas legal saber. Só um adendo aqui, talvez você ainda não tenha ouvido o episódio número 28, Quanto Investir para Viver de Renda, que fala bastante sobre essa regrinha que a Rita mencionou. Então, se você não ouviu, vai lá porque vale a pena. Tem um livro super legal do Pai Rico, Pai Pobre, eu não sei se tem no Brasil, deve ter, né? Sim. Pai Rico... Não, e vocês viram a notícia dele, que ele tem não sei quantos bilhões... Não façam isso, ok? É porque o autor se perdeu, né? A obra é boa, eu sempre falo assim, não confundam a obra com o autor. O autor se perdeu depois da publicação do livro. Ele meio ficou desorientado, né? Mas eu acho que subiu na cabeça em algum momento. Mas eu gosto muito do conceito de ativos e passivos que ele faz de equiparar o dinheiro a um rio, não é? Da água que tem que fluir só na sua esfera e não sair, de pagar a você primeiro. Eu gosto muito de muitos conceitos que ele apresenta no livro. Eu acho que vale a pena ler. Minha mente. Eu ia te pedir uma indicação de livro e você já falou dele. O meu. Fora o seu, né? Fora o seu. Qual vai ser o nome, Rita? Já tem? Eu não posso falar. Gente, já tem. Muito o nome breaking eu não news posso aqui. falar. O editor me mata se eu falo. E um segundo adendo desse episódio é que o livro da Rita já saiu e se chama A Vida Não Pode Esperar. Teve algum outro... Ou acho que na época, não sei se tinha isso de canal do YouTube e tal, mas algum outro livro, algum outro autor, alguém que te inspirou ao longo do caminho, que você consumia conteúdo? A gente sempre gosta de trazer algumas referências mais formais, assim, também para todo mundo poder se aprofundar. Tem coisa sempre mais old school, né? Eu gosto muito do Warren Buffett, eu gosto muito do estilo dele, assim, mais antigo. Mais do que ler, eu gosto muito de ir no LinkedIn e ver o que tá acontecendo. Sabe, eu gosto muito, porque você entende muito as tendências das empresas, até para fazer investimento você percebe muito o que está acontecendo. Eu gosto muito, eu consumo muita coisa do LinkedIn, não de pessoas específicas, mas muito do que da minha rede que todo mundo está postando. Isso eu gosto muito. O livro esse do Pai Rico, Pai Pobre é bom. Tem também aqueles livros sobre Wall Street, né, de ações. Tem aquela investir na bolsa para dummies, para burros, né? Eu não sei qual será a tradução para português. Eu também gosto sempre desses livros assim mais básicos para quem está a começar. O que eu aprendi mais foi mesmo com fazer, perguntar e ir vendo. Mas eu acho que é uma pergunta super válida, porque o melhor investimento que a gente pode fazer, mais do que ETFs, ações, criptomoedas, imóveis, o melhor investimento que a gente pode fazer é na nossa formação. É nós sabermos ao que vamos. Não podemos investir só porque o amigo da esquina comprou o ETF, a gente vai comprar igual. O nível de risco dele, tolerância a risco, pode ser completamente diferente do meu. A minha necessidade de liquidez pode ser completamente diferente da dele. E a gente não pode investir em alguma coisa só porque alguém falou, alguém fez e disse que era legal. O melhor investimento é em nós mesmos, em entendermos tudo o que se passa e quais são os melhores investimentos pela nossa cabeça. Perfeito, Rita. A gente também é adepto disso daí. É um cuidado que a gente sempre tenta tomar aqui no podcast, porque a gente sabe que as pessoas estão muito ávidas do onde você investe? Me fala que eu vou copiar. Não faça isso, por favor. É a pior coisa que você pode fazer. Não, a quantidade de perguntas... Não, mas me fala qual é o seu portfólio. Quer fazer um portfólio igual ao seu... O meu portfólio tem anos, amigo. Não é... Exato. Não dá. Exato. Perfeito, Rita. E aqui agora, a gente já está encaminhando para o final, gente. A gente está gravando e lá em Portugal são 3 horas para frente, né? Então, assim, até o gancho para a próxima pergunta. E o tempo livre, Rita?
O tempo livre, de fato, conta um pouco assim a tua rotina agora pra gente. Esse tempo livre veio, eu sei que você tá inundada aí, você já falou, já gravou mais de 50 podcasts, né? Virou, né? Tá escrevendo um livro. Como é que é? Eu sei que deve ser totalmente diferente, pelo menos eu senti isso, que é, às vezes o tempo livre, até que ele não tá tão grande assim, mas ele tá ocupado com as coisas que eu quero, então isso é muito bom. Como é que tá pra você? Qual é essa sensação? Olha, eu acordo de manhã, tipo. Eu vou dormir, deixa eu começar antes pelo final. Eu vou dormir 9h30, então tem meia hora pra estar na cama dormindo. Ok? Só pra aceitar a expectativa, são 9 horas agora em Portugal, 8h59. Eu vou pra cama às 9h30 todos os dias. Eu coloco a minha filha pra dormir e eu vou dormir também. Caramba! Ok? O que quer dizer, eu preciso de bastante tempo de dormir. Não sou daquelas, eu durmo 4 horas e tô feliz. Não! Se eu dormir 4 horas, eu mato alguém, porque eu preciso de dormir. Portanto, eu vou acordar assim, tipo, 7 da manhã, 6h30, eu acordo, sem despertador, nunca coloco despertador na minha vida, não gosto. E acordo, despacho a minha filha, ela vai para a escola e depois eu vou treinar na praia com personal trainer, vou treinar, hoje foi dia de alongamentos, mas ontem foi braço, segunda-feira foi pernas. Faço um treino na praia para estar saudável, claro. Depois vou ver o mar, se tem onda, surfo. Se não tiver ondas, não surfo. Aí venho para casa, respondo uns e-mails, vejo se tem pedidos de palestras, esse tipo de coisas assim chatas. Vou almoçar com o marido, sempre comidinha saudável, a gente tenta sempre comer muito saudável. Da parte da tarde gravo um podcast ou faço uma conferência, aí venho para casa, ajudo a minha filha com os trabalhos de casa, jantamos e dia seguinte de novo. Ai, que gostoso. Mais ou menos isso. Beleza do dia a dia. Assim, bem tranquila, sabe? Não. Teve um momento, logo depois de ter gravado o podcast que ficou viral, que eu tive muitas solicitações e eu não setei barreiras, sabe? E foi muito avassalador sabe, eu tinha 3 conferências por dia, 2 podcasts, aí eu tinha que ir pro norte do país, regressar, sabe? E eu pensei, Rita, você tem que parar, você tem que setar as suas expectativas e as suas barreiras, porque eu quero ajudar as pessoas, mas eu também quero tempo para mim. Então eu tive que aprender a dizer, sim, eu quero estar presente, mas esse dia não. Então, por exemplo, sexta-feira eu não trabalho mesmo, no sentido que eu não gravo podcast, eu não faço palestras, eu não dou conferências, eu não olho pro livro. Sextas-feiras eu não faço nada, só faço coisas que eu, que eu amo de verdade. Segunda, quarta, quinta, aí sim eu posso fazer todas as outras coisas de ajudar as pessoas e tudo, e fico muito feliz. Mas nas minhas regras, nas minhas condições. E se eu não gostar e se eu não curtir, eu falo que não. No outro dia alguém queria muito que eu fosse fazer uma palestra, não me identifiquei com a empresa, eu falei, eu não vou, não quero. É o que eu falo, né, que você falou assim, nas minhas regras, nos meus próprios termos. E a gente ter controle sobre os nossos próprios termos, na minha opinião, é uma das coisas que traz felicidade. Total. É uma das coisas que ajuda muito nessa equação. Pra mim é ter tempo, sabe? É ter comprado tempo pra mim. E ser eu a decidir, ter essa liberdade de escolha. E não ser uma empresa a ditar que eu tenho que estar em frente a um computador 8 horas por dia. Isso para mim não tem preço. Às vezes nem necessariamente ser um chefe mandando, mas você tendo o que fazer porque você precisa pagar as contas, né? Isso é uma coisa que o Morgan fala muito também, que acho que para todo mundo uma da coisa que mais traz felicidade é você controlar o que você vai fazer no seu tempo, né? Acordar de manhã e falar o que eu vou fazer hoje, o que eu quiser. E mesmo que o que eu quiser for trabalhar, mas trabalhar com o que você quer. Às vezes vai ser algo que não vai ter tanto dinheiro, vai ser uma coisa que, enfim, não é a sua carreira tradicional, talvez. E ter essa liberdade deve ser... Ai, gente, tô muito inspirada, Rita. Espero que vocês que estão ouvindo também estejam, porque é legal ver, acho que além da Carol, que tá vivendo já uma vida pós-independência financeira, ver o seu exemplo também e ter uma carreira um pouco diferente, ter uma história um pouco diferente, mas que também tá aproveitando esse momento... Acho que é bom pra gente arregaçar as mangas e chegar lá também. E eu acho que essa é a história principal, e é mesmo assim que eu termino o livro, sabe, eu não espero que toda a gente esteja disposta a fazer todas as escolhas que eu fiz. Eu fui viver para o Brasil e deixei a minha mãe em Portugal com uma doença terminal ao cuidado da minha irmã. Nem todas as escolhas que eu fiz foram fáceis, nem tudo deu certo, e eu não espero que todo mundo esteja
disponível para fazer esse tipo de escolhas e esse tipo de sacrifícios, porque não é fácil, não foi tudo um mar de rosas e não caiu assim do céu. Mas o que eu espero com a minha história e com certeza com a sua também, Carol, é que as pessoas se inspirem a tomar as rédeas da sua vida, porque é a vida delas e elas têm que tomar o controle. A gente não delega para outra pessoa escolher quem vai ser o nosso namorado, porque a gente vai delegar para outra pessoa que a gente quer ser quando for grande, a nossa carreira, a nossa vida. A gente tem que ter controle para decidir o que a gente quer. Eu acho que essa é a minha principal mensagem, tomem as rédeas da vossa vida, porque, como diz o Confucius, ele fala, todo mundo tem 2 vidas, a segunda começa quando a gente percebe que tem só uma. Então, vamos lá, pessoal, esse seja o vosso acordar da vossa segunda vida. Vamos lá, é só uma, afinal. Perfeito. Acho que a melhor forma de encerrar aqui hoje, Rita, assim, acho que foi ultra. Não sei se vi que você tem mais alguma pergunta que queira fazer, mas eu achei, nossa. Não, eu acho que isso que você falou, Rita, dos sacrifícios, nem todo mundo vai querer atingir ou vai conseguir atingir a independência ou a aposentadoria antecipada. O ponto talvez não precise nem ser esse, pelo menos que quando você chegar lá, numa idade mais avançada, que você tenha a condição de desfrutar da vida e que você tenha a condição de ter um padrão de vida confortável, né? Então, para cada um, esse momento vai ser de acordo com o nível de sacrifício que você consegue fazer e também da renda que você tem. Então, acho que para quem está ouvindo, o ponto não é só, eu não vou conseguir aos 44 anos porque eu já tenho 40, ou porque eu tenho X. O ponto não é ser antecipado, né? O ponto é conseguir atingir isso no momento que for possível para você, né? Dentro do que você consegue fazer, mas de conseguir ter esse controle, né? De depois não falar, nossa, não me preparei. Acho que esse é o ponto, né? De tomar o controle, é de se preparar e aí dentro do timing que funcionar na sua vida, né? Estou muito, muito feliz. Obrigada, Rita. Obrigada mesmo. Olha, obrigada eu pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, além fronteiras. Mas é super legal. Gostei mesmo muito de conhecer vocês. Muito, muito, muito obrigada, Rita. Assim, a gente vai deixar aqui as portas escancaradas, porque com certeza vai valer a pena uma nova gravação aí para depois pegar toda essa repercussão do livro e tudo o que aconteceu. Muito legal, assim, eu tô acompanhando agora a sua vida pós-Fire, digamos assim, e é muito inspiradora. Parabéns. Muito inspiradora mesmo. Bom. Obrigada. Boa noite, obrigada. Agora são 9 aí, então boa noite, muito obrigada mesmo. Beijão. Ai, obrigada eu. Beijo. Beijo, gente. E mandem um pouquinho do calor, mandem calor aqui para Portugal, por favor, que a gente precisa. Beijo. Tchau, pessoal. Vai lá beijo, dormir. tchau. Um beijo.